Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. O relatório da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer deve ser lido daqui a pouco na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. FMI leva a previsão de crescimento para a economia brasileira em 2017. O fundo diz que o crescimento do PIB este ano deve passar de 0,3% para 0,7%. Estudantes brasileiros estão entre os mais estressados do mundo. Pesquisa mundial com alunos menores de 15 anos coloca o Brasil em segundo lugar e a causa pode estar na própria escola. Exército sobe o morro de novo na Rocinha. A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro diz que o apoio das Forças Armadas é pontual. A operação tenta prender líderes do tráfico de drogas. A adoção tardia é uma possibilidade de final feliz para 6 mil crianças que esperam encontrar um novo lar no Brasil. Nas notícias internacionais, destaque para a Catalunha, que pode decretar a independência da Espanha agora à tarde. O Brasil está no segundo lugar num ranking que mede o estresse dos jovens estudantes. A maioria tem ansiedade ao fazer uma prova. Para quem estuda a educação brasileira, isso acontece porque o aluno não aprende o conteúdo e sempre se sente inseguro diante de um teste. Ronald e Yasmin já tiveram muitos altos e baixos nas provas da escola. Primeiro semestre eu tirei uma nota muito ruim, que minha mãe chegou a ficar assustada. Só que depois eu fui melhorando cada vez mais. Antes, assim, eu não tinha notas boas, eu tirava uns 5, mas agora eu consegui minha meta. Eu tô com 8, uns 9. Hoje conseguem encarar os exames com mais tranquilidade, como a Gabriela. Eu conto até 10, aí eu consigo me controlar. E aí dá certo? Dá. Os 3 estudam numa escola estadual da zona oeste de São Paulo. Aqui, para driblar o nervosismo dos alunos, as professoras aplicam provas e simulados a cada 15 dias. Ou seja, as provas são parte das aulas e os erros são usados para direcionar o aprendizado. Os testes ajudam a reforçar a nota final, mas o principal resultado é mesmo o ganho emocional. Na medida que ele identifica e ele vai tentando corrigir os erros, ele vai ficando mais seguro. E eles falam pra gente, essa questão caiu naquela prova que você deu. E eu lembrei o erro que eu cometi, dessa vez eu já não errei. Esse amadurecimento para os testes da vida pode, quem sabe, reverter um quadro que hoje é muito preocupante. O Brasil é o segundo colocado num ranking que ouviu alunos de 72 países sobre como eles se sentem diante de uma prova. 8 em cada 10 estudantes brasileiros disseram que ficam muito estressados quando vão fazer uma avaliação. A pesquisa foi feita pelo PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que constatou também que 56% dos nossos alunos se sentem ansiosos com os estudos. Para a presidente do movimento Todos pela Educação, o Brasil está nesse pódio justamente porque a escola não ensina como deveria. Existe uma situação que acontece em massa no Brasil, que é a não aprendizagem. E a não aprendizagem para os alunos gera muito estresse. É só a gente se imaginar num ambiente em que os conteúdos estão sendo ensinados e o aluno, você não tem o mínimo conhecimento para poder acompanhar a sua turma, acompanhar até o que o professor está dizendo ali na frente na sala de aula. Ansiedade, que a Yasmin fala que não vai ter mais. Eu não tenho mais medo, até que eu gosto muito de fazer prova. Você pode participar, do Jornal da Cultura, primeira edição. Mande suas perguntas, sugestões e críticas pelo Twitter com a hashtag, aquele jogo da velha, JCPrimeira. Você também pode acompanhar a gente ao vivo ou rever as reportagens na internet. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/jornalismo TV Cultura, tudo junto. E também no Facebook, nossa conta lá é Jornalismo TV Cultura. Participe. Atenção quem tem processo trabalhista em andamento. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo realiza um mutirão para concluir essas ações. Quem tem outros detalhes para a gente, repórter Luiz Isversuti. Oi, Luiz, boa tarde para você.
Oi, Ana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O evento acontece do dia 27 de novembro ao dia 1º de dezembro e faz parte da Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Sobre esse assunto, eu converso agora com a desembargadora Cândida Alves Leão. Senhora desembargadora, boa tarde. Qual a importância da Semana Nacional da Conciliação? Boa tarde. A Semana Nacional de Conciliação ela é promovida pelo CNJ e é mais uma oportunidade que é colocada à disposição das partes que têm processo em andamento na Justiça do Trabalho para que juntas construam um acordo. É importante dizer que as audiências vão ser realizadas aqui no Núcleo de Conciliação, no Fórum Rui Barbosa, no Fórum da Zona Leste, no Fórum da Zona Sul, onde também serão realizadas as audiências do ABC e no Fórum da Baixada Santista, que fica em Cubatão. Também as partes podem se inscrever através do site ou encaminhando um e-mail para trtsp.jus.br e eu queria registrar que a importância é tal que em 2016, a última semana que nós fizemos, foram realizadas mais de 7.600 audiências, das quais tivemos 2.500 acordos. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Vamos só ressaltar aqui as duas principais formas de inscrever esses processos, que é o site, é a forma online www.trtsp.jus.br ou então pelo e-mail que é o conciliar@trtsp.jus.br. É com você, Ana. Obrigada, Luiz, pelas suas informações. A Fundação Abrinq lança um estudo com dados sobre a educação infantil no Brasil. A repórter Maria Manso traz os detalhes para a gente. Oi, Maria, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde a todos. Pois é, esse estudo do Abrinq faz parte de um acompanhamento sobre as metas que o Brasil prometeu cumprir diante da ONU. E esse estudo quer jogar principalmente uma lente de aumento sobre as médias nacionais que às vezes são um pouco enganosas. Então, por exemplo, índice de analfabetismo no Brasil hoje é de 8%, mas em Alagoas ainda é de 20%. O número de crianças com acesso a creches no Brasil é de 30%, mas em estados como o Amapá é de apenas 6%. A gente vai conversar com a Heloísa Oliveira, que é aqui da Abrinq, e acompanha muito de perto esses estudos e essas metas. Essas diferenças entre os estados e entre os muitos pequenos brasileiros fala muito sobre a situação do Brasil hoje, né, Heloísa? O Brasil é um país muito grande e com muitas desigualdades. Então, se olhamos a meta nacional, os índices nacionais, a gente tem a impressão que tudo vai bem. Isso ocorreu também nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e agora, nesses novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso também acontece. Então, por isso, nós estamos fazendo um estudo com as questões relacionadas à infância, que dizem respeito a esse acordo da ONU e, principalmente, nessa publicação que estamos lançando agora, relativos à educação e trabalho infantil. Alguma perspectiva de mudança desses números? Olha, a mudança só vai ocorrer se houver priorização das políticas, principalmente para as áreas onde os indicadores são piores. Ou seja, a simples observação não gera mudança. O que gera mudança é o investimento em políticas públicas que garantam a melhoria do desenvolvimento nessas áreas. Ok, muito obrigada, Heloísa, parabéns pelo trabalho. E olha, cabe a cada um de nós cobrar dos seus políticos, né? E para isso é bom a gente conhecer o estudo completo que está no site da Abrinq, fadc.org.br. Ana. Obrigada, Maria. O FMI melhorou mais uma vez as projeções para a economia brasileira. Para 2017, a estimativa de crescimento do PIB passou de 0,3% para 0,7% e para 2018, de 1,3% para 1,5%. No relatório, o fundo destaca o impulso para o consumo que foi dado com a liberação dos saques das contas inativas do FGTS, além do bom desempenho da agricultura como fatores que ajudaram a economia na primeira metade do ano.
Já para 2018, as projeções são menos otimistas. Para o FMI, as incertezas políticas são dificuldades previstas para a economia no ano que vem. E o relatório condiciona a aprovação de reformas econômicas e também o controle dos gastos públicos para o aumento no ritmo de crescimento. O fundo chama a atenção ainda para a comparação do PIB brasileiro com o de outros 30 países. O Brasil terá o quarto pior crescimento das Américas. Aldo. Em pleno século XXI, as meninas são vítimas do machismo desde crianças e os meninos sofrem com a pressão de ser viris. É o que mostra uma pesquisa feita em mais de 15 países por uma universidade norte-americana. Cor rosa, rosa é de menina, azul é de menino. Carrinho é para menino e boneca para menina. Relatos como esses, que reforçam a imagem de papéis femininos e masculinos, serviram de base para um levantamento feito por uma universidade dos Estados Unidos e financiado pela Organização Mundial de Saúde. Eles partiram de 450 meninas e meninos com idade entre 10 e 14 anos, de 15 países de diferentes culturas e realidades socioeconômicas. A gente fica a dever muita informação, né? Tanto para um quanto para outro, e na falta de uma formação mais adequada, o que acaba vigorando são os valores que a gente imagina que sejam mais tradicionais e ultrapassados. Então a gente acaba tendo as meninas criadas de uma maneira a serem princesinhas e os meninos criados para serem super-homens, sempre fortes, sempre lutando. Com Débora não há espaço para esse tipo de diferença. Os filhos Sofia e Iaco brincam juntos, realizam as mesmas tarefas domésticas e até dividem roupas. Resultado: uma amiga minha pegou e falou assim: ai, Sofia, por que o que você gosta de brincar de Harry Potter, não sei o quê? Porque eu brinco de Harry Potter, de Power Rangers, de várias coisas que são classificadas de menino. E aí ela disse: não, por que você brinca? Porque eu acho legal. E eu falei assim: não, mas tipo assim, é uma brincadeira de menino. E eu falei assim, tipo, não tem nada a ver. Se eu fosse brincar de boneca e meus amigos me criticassem, eu falo, e daí? O problema é meu. Não se trata de negar o que é natural em meninos e meninas, mas de acolher as diferenças. Para essa psicóloga, o discurso da igualdade de gênero deve ser reforçado durante toda a criação. Na escola seria fundamental que se discutisse os papéis sociais, né? O que é ser menino, o que é ser menina, como é que é o respeito à diversidade que existe. Essa reflexão também deve estar presente em casa. O que eu falo sempre para os dois é isso, que é importante para que eles sejam independentes. Para que eles sejam boas pessoas, para que eles saibam conviver pacificamente com todo mundo. Os advogados de Carlos Arthur Nussmann entraram com um pedido de habeas corpus nesta madrugada para tentar reverter a prisão preventiva do ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Ontem, a Justiça determinou que a prisão seja por tempo indeterminado. O juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, aceitou o pedido do Ministério Público por entender que Nussmann pode atrapalhar as investigações do esquema de corrupção para eleger o Rio sede dos Jogos Olímpicos. Um dos motivos da decisão foi o envio de e-mails em setembro deste ano, onde Nussmann diz a funcionários do comitê organizador das Olimpíadas do Rio que foi aprovado um pagamento de 5,5 milhões de reais ao escritório de advocacia que o defende neste caso. Para o juiz, isso demonstra o poder que Carlos Nussmann ainda exerce sobre o comitê. Bretas ainda afirma que há indícios de graves delitos de organização criminosa e de lavagem ou ocultação de ativos e que Nussmann, em liberdade, representa risco efetivo à investigação. A defesa de Carlos Arthur Nussmann negou todas as acusações e afirmou que ele não usou qualquer poder no Comitê Rio 2016 para contratar advogados. Nussmann, preso desde o último dia 5, é um dos alvos da Operação Unfair Play, que investiga o pagamento de propina pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, no valor de 2 milhões de reais para comprar votos para a escolha da capital fluminense como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O Comitê Olímpico Brasileiro, que está suspenso pelo Comitê Olímpico Internacional por causa da investigação, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para amanhã. A renúncia de Nussmann, que já pediu afastamento temporário do cargo para se dedicar à defesa, é uma possibilidade. Ele comanda o COB há 22 anos. O vice-presidente da entidade, Paulo Vanderlei, está no cargo interinamente. Militares das Forças Armadas voltaram para a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. O objetivo é prender criminosos que disputam o poder no local.
O movimento de tropas começou de madrugada. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro diz que a ação das Forças Armadas é pontual e que o Exército e a Aeronáutica vão sair da comunidade após o fim dessa operação. 550 militares atuam ao lado das forças policiais do Rio. Com detetores de metal e pólvora, procuram armas e explosivos, inclusive na mata. De sexta-feira até hoje foram registrados 6 confrontos entre criminosos e policiais militares. 3 moradores da comunidade foram atingidos por balas perdidas. 2 suspeitos foram mortos e 1 foi preso. Ontem, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a Polícia Militar prendeu um homem apontado como segurança de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, líder da facção criminosa que atua na Rocinha. 9 escolas municipais fecharam as portas e mais de 3.000 crianças estão sem aula. A troca de tiros também deixou algumas áreas sem energia elétrica e não há previsão para a retomada do serviço, porque a empresa responsável diz que falta segurança para que os técnicos entrem na comunidade. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está reunida neste momento para a leitura do relatório da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O relator, deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, disse que vai apresentar agora à tarde o relatório que deve recomendar o prosseguimento ou a rejeição das acusações contra o presidente por organização criminosa e obstrução de justiça. No Congresso, ninguém tem dúvida de que o relatório de Bonifácio de Andrada será favorável a Temer. O deputado disse que gostaria de ter mais tempo para redigir o documento, mas que pretende apresentá-lo hoje de qualquer maneira. A sessão deverá ser longa, porque além de Temer, a denúncia atinge também os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, e cada um tem uma defesa separada. Depois da leitura do relatório, cada um dos 3 advogados de defesa terá direito a falar pelo mesmo tempo usado pelo relator. A partir da leitura, há um prazo de 2 sessões para que os deputados possam analisar o parecer. Com isso, a discussão e votação em plenário da denúncia ficará para a semana que vem. O juiz Sérgio Moro manda a defesa do ex-presidente Lula esclarecer expressamente se tem os originais dos recibos do aluguel do apartamento 121, vizinho ao que ele mora em São Bernardo do Campo. Procuradores da Operação Lava Jato dizem que a Odebrecht custeou a compra do apartamento. Já a defesa de Lula diz que vai entregar os originais hoje à tarde e que o imóvel é apenas alugado pelo ex-presidente. O apartamento 121 do edifício Hill House, em São Bernardo do Campo, vizinho ao que mora o ex-presidente Lula, é um dos pivôs da ação penal em que Lula é réu por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. O imóvel está em nome do engenheiro Glaucus da Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente. Para comprovar que o apartamento é alugado e não propriedade do ex-presidente, a defesa de Lula anexou um contrato da ex-primeira-dama Marisa Letícia com Glaucus da Costa Marques e recibos de pagamento. Segundo os procuradores, 2 dos comprovantes têm datas que não existem no calendário. Outros 6 apresentam um mesmo erro de grafia. Os procuradores pediram uma perícia técnica nos documentos originais que foram agora requisitados pelo juiz Sérgio Moro. A defesa do ex-presidente reafirma a veracidade dos recibos e pede que o juiz autorize também outra perícia, solicitada no dia 1º de setembro, a outros documentos apresentados pelo Ministério Público, que estariam duplicados com assinaturas diferentes. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que vai se manifestar e responder no prazo estipulado pelo juiz Sérgio Moro. Agora a gente vai para o nosso quadro Nossa História, um tesouro escondido numa pequena travessa da Rua dos Estudantes, no bairro da Liberdade, na zona central de São Paulo. A Capela dos Aflitos ela foi inaugurada por volta dos anos 1760 e ela foi a capela de um antigo cemitério que havia ali naquelas cercanias do bairro da Liberdade hoje. Este cemitério, ele foi o primeiro cemitério público da cidade. O cemitério, ele possuía um pouco, na sua proximidade, a forca. E os sentenciados à forca passavam os seus últimos dias ou as suas últimas horas num quarto pequeno dentro da igreja. A capela tem uma história particular, que é a história do Francisco das Chagas, conhecido como Chaguinhas.
É um militar, ele é mulato e se desentende com a coroa em Santos por questões de soldo e tudo mais. Ele é sentenciado à forca. A corda quebra 3 vezes. No credo popular significa que era a mão de Deus intervindo e que ele era inocente. Chaguinhas foi de fato morto, usando-se cintos, coisas de couro e tudo mais. Então, a morte do Chaguinhas, por estas circunstâncias, criou a ideia de que ele era mais do que alguém que Deus tinha salvado, mas ele era um santo. Aquela capela, ela retrata a memória de pessoas, escravos, pessoas pobres daquela São Paulo do século XVIII e do século XIX. A necessidade de uma construção, de uma educação e de uma cultura que agora começa a dar importância para o remanescente da escravidão, para os remanescentes, enfim, dessa população humilde e pobre que fez a cidade. A seguir, expectativa na Catalunha, que pode anunciar a independência da Espanha ainda hoje. E a adoção tardia, como um final feliz para 6 mil crianças brasileiras que esperam um novo lar. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Bora falar da Espanha. O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, deve discursar daqui a pouco, à 13h, no horário de Brasília, ao parlamento catalão. Durante esse discurso, ele pode declarar a independência da região. Puigdemont participou de uma reunião no Palácio da Generalitat, o parlamento catalão, hoje cedo. A segurança já foi reforçada com barricadas e policiais. A postura a ser tomada hoje à tarde não é certa. Caso declare a independência, o governo central de Madrid pode revogar temporariamente a autonomia catalã e ainda detê-lo. Se isso acontecer, novas eleições locais poderiam ser convocadas. Uma medida dura que deve trazer consequências graves. Além dos protestos do final de semana, a independência perdeu força porque a prefeita de Barcelona, Ada Colau, disse que o resultado do referendo não é o bastante para a declaração de independência. França e Alemanha declaram que não vão reconhecer o novo Estado. E a União Europeia indicou que pode expulsar a Catalunha do bloco, mas pediu diálogo para pôr fim à crise. Além disso, pela primeira vez no ano, a confiança dos empresários caiu e algumas empresas e bancos deixaram a Catalunha. Puigdemont tem o respaldo do referendo do dia 1º de outubro, em que 90% votaram pela independência, mas pouco mais de 40% compareceram às urnas. A justiça espanhola considera o pleito inconstitucional. A fila para adotar meninas brancas de até 3 anos de idade pode demorar até 8 anos. Mas para a adoção de crianças mais velhas, não há espera. A restrição à faixa etária é hoje a maior barreira para dar um novo lar a milhares de crianças e adolescentes a partir dos 5 anos de idade. Pensar na possibilidade de fazer a chamada adoção tardia é o primeiro passo para vencer a resistência. Em setembro de 2014... o Fórum de Jabaquara entrou em contato conosco. Nós temos aqui uma criança, é um menino, ele tem 8 anos e meio, se chama Jonas. Ele tem uma boa saúde, um bom aproveitamento escolar e deseja muito ser adotado. Meu coração de mãe já me dizia que era ele. O laço com os pais não começou na barriga e nem no início da vida. O Jonas teve uma adoção tardia por Maria Angélica e pelo marido Wilson, mas parece que eles se conhecem a vida toda. Acordo com um abraço, um abraço muito forte da minha mãe. Com eu te amo, vamos acordar porque você tem escola, você não pode se atrasar. A faixa etária do Jonas, quando foi adotado, de 7 a 10 anos, é a mesma da grande maioria das 6 mil crianças disponíveis para adoção. Um bebê ainda é o filho mais desejado, mas apenas uma a cada 10 crianças à espera de um lar tem menos de 3 anos. Na última década, teve uma mudança tímida, mas significativa desse perfil. As restrições estão diminuindo, muito por causa do surgimento de novos modelos de família, da mãe ou pai solteiro a um casal homoafetivo. Por conta de terem também experimentado na vida bastante resistência e formas de discriminação e de, por conta disso, serem mais tolerantes.
e de entenderem os problemas daqueles adolescentes, daquelas crianças e daqueles adolescentes que também passaram por muitas formas de rejeição e de discriminação, né? Eu acho que isso acaba, claro, facilitando esse entrosamento. Um dos desafios da adoção tardia é a memória da criança, que pode ter passado por um processo traumático, rejeição, violência e abandono. Eles são acompanhados por um corpo técnico de psicólogos e assistentes sociais e isso é decisivo para que a adoção dê certo. Para ajudar outras pessoas que desejam um filho adotivo, a Maria Angélica criou uma página no Facebook chamada Anjos da Guarda. Pode-se dizer que eu também cresci muito com o Jonas. Eu também evolui muito com o Jonas aí. Meu filho trouxe um banho de vida, um banho de alegria, uma coisa assim linda na nossa vida, linda, absolutamente lindo. Eu amo eles. O Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau, ótima tarde, a gente se vê amanhã.